Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eliabe, pega dentro da minha bolsa meu óculos, por favor. Tá aí, você vai achar. Procura aí. Não, carteira. Não. Ah, tá, obrigada. Obrigada, Eliabe. Irmãos, paz do Senhor. A revista é uma revista, a lição em si, né, é uma lição muito boa. Vai falar da solicitude da vida. Ontem, eu até comentei com meu pai, o que acontece? O autor, ele trouxe muito para o âmbito cristão. Só que a gente tem que lembrar que nós, cristãos, a gente tem que lembrar que nós também passamos por ansiedade. E dependendo do grau da ansiedade, ela acaba sendo patológica. Aí sim, aí a gente tem que fazer um tratamento, aí acaba sendo um transtorno. Então, ele trouxe muito a questão assim, nós devemos confiar em Deus. Eu concordo plenamente. Nossa fé tem que estar firmado exclusivamente em Deus. Só que a gente não pode esquecer que nós vivemos no mundo. E o mundo tereis aflições. A Bíblia é bem clara. Tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, assim, o que eu quero mostrar para os irmãos? O que eu quero trazer para os irmãos? Primeiramente, eu quero trazer um conceito assim, bem... Obrigado. Um conceito bem simples da ansiedade, para vocês entenderem todo o processo. Deixa eu só me situar aqui, arrumar aqui. Vamos lá. Então, assim, irmãos, depois que a gente tem uma certa idade, você não consegue viver sem óculos. Ô, Jesus, acende a luz. Misericórdia. O que é, na verdade, a ansiedade? A ansiedade, irmãos, é um sentimento de insegurança, de apreensão. Então, assim, eu tenho insegurança de algo que vai acontecer na minha vida. Ao mesmo tempo, eu tenho uma apreensão, eu fico toda tensa, eu tenho um temor. E associado a tudo isso é uma preocupação excessiva do que pode acontecer. Ou seja, uma preocupação do perigo do futuro. A ansiedade é isso. Eu peguei bem simples para vocês poderem entender. Então, literalmente é isso. Então, eu tenho um sentimento de insegurança, porque o futuro não pertence a nós, pertence a Deus, não é? A Bíblia deixa muito claro a isso para a gente, que a gente tem que viver cada dia, o aqui e agora, esse momento que nós estamos vivendo. Só que o ansioso, o que acontece com ele? Ele tem esse sentimento, essa insegurança. E essa insegurança, apreensão, esse temor, ele é associado a uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. É interessante vocês entenderem que essa preocupação que eu tenho, esse contexto todo que eu tenho, é de algo que não aconteceu, irmãos. Tá? Então, assim, é algo do futuro. O futuro não pertence a nós, não aconteceu. E mesmo assim, eu sofro o tempo todo com isso na minha vida. Então, assim, eu tenho esse medo do futuro, eu tenho medo de algo errado possa acontecer. Eu tento fugir e acaba fugindo do nosso controle. É algo que foge literalmente do nosso controle. O que é interessante a gente entender? O medo e a ansiedade são duas vertentes, caminham junto. Tá? Medo, todos nós temos que ter. Ansiedade, todos nós temos. O medo e a ansiedade, todos nós temos. É normal a gente ter. É normal eu ter medo. Vamos supor, porque quando eu estou atravessando a rua, estou ali atravessando a rua. Quando eu paro numa rua, vamos aqui, nessa aqui da praça, eu estou atravessando a rua. Antes de chegar na praça, quando eu paro ali, o que eu faço? Olho para lá e olho para cá. Por quê? Porque eu tenho medo que venha um carro desgovernado e me atinge. Então, esse medo, ele é saudável, ok? Então, é saudável. Vamos supor quando eu vou fazer um concurso público. Vou fazer uma prova do Enem. Os adolescentes não estão aqui porque a gente levou eles todos para o C23 para estar ajudando lá.
Hoje nós temos mais adolescente que criança aqui. Então, assim, eles estão lá. Mas, assim, jovem, adolescente, concurso, qualquer tipo de prova. O que acontece? O que vai acontecer comigo quando eu vou ser avaliado? Eu percebo muito isso, eu sou psicóloga do trânsito, então eu aplico muito teste nos candidatos. O que a gente percebe? Que no momento que o candidato entra para a sala de aula, ele senta ali, ele está apreensivo. Ele está apreensivo, ele está nervoso, muitas vezes ele está o tempo todo mexendo na mão, muitas vezes a mão dele está gelada, ele sente a mão fria, ele sente a mão completamente suada. Isso, por que ele sente isso? Isso chama ansiedade. Ele está com certo receio do que vai acontecer naquele momento. Essa ansiedade, ela é saudável. Por quê? Porque é normal, todos nós temos. Então, Marinéia, quando eu pego, antes de eu vir ministrar, qualquer momento que eu vou ministrar, eu fico, se você pegar aqui na minha mão tá gelada, porque isso é normal. É algo que a gente está fazendo, algo desconhecido que eu estou fazendo. Então, eu vou sentir tudo isso. Só que, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai ficar tudo normal. Por quê? Porque é uma ansiedade momentânea, daquele momento que eu estou vivenciando. Ok? Aí a gente vai lá para o lado assim, da ansiedade patológica. Então, assim, você entendeu, né? O medo e a ansiedade é a moeda. Tá? Do lado é o medo, do lado é a ansiedade. Sempre vai caminhar junto, entendeu? Então, assim, irmãos, o que a gente tem que entender sobre isso? É nesse sentido. Aí, no decorrer da lição, o autor vai falar combatendo a ansiedade. Aí ele vai falar sobre alguns tópicos lá. O tópico 1, nossa, cadê? Ali, né? Não andeis ansiosos. Então, ele vai falar que a gente não deve andar ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai realmente tirar a gente do eixo. Mas assim, irmãos, aqui ele falou a questão assim, da gente não andar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós. Mas, irmãos, é muito fácil eu falar para uma pessoa ansiosa e falar assim, não, para de ficar preocupado, para de ficar desse jeito, você está sofrendo à toa. Irmãos, isso não acontece. A pessoa que tem ansiedade, você falar isso para ela, você está dando um murro na cara dela. Por quê? Porque ela não tem essa noção. É um sentimento que ela sente que ela não tem esse controle. Então, a gente tem que ter essa noção de percepção diante dessas coisas. Porque se eu não tiver, eu vou literalmente rotular todo mundo que está ao meu redor. Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. Ali fala, por isso vós não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo qual haveis de vestir. Ali o autor está falando muito claro, a gente não tem que andar ansiosos. Com o quê? Com a nossa comida, com a nossa vestimenta. Porque lá, a Bíblia fala lá, que o que acontece? Que Deus dá para os passarinhos, Ele cuida da alimentação. Ali ele fala num contexto ali do trigo, que ali é aquela flor, coisa mais linda, que logo, logo ela vai desmanchar, vai virar um mantimento para a gente. Então, assim, são coisas que Deus faz essa relação. Só que eu quero mostrar para vocês que a ansiedade normal, isso a pessoa vai entender e vai compreender. Mas a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, irmão, já não é desse jeito. Ela não é palpável, ela não tem controle. Lembra que o medo, ele faz parte da nossa vida. Se nenhum de nós aqui, todos nós temos medo, todos nós temos ansiedade. É mentira falar, não tem medo. Você tem medo, a gente tem medo. Por quê? Porque o medo nos impede de fazer muita coisa errada. O medo vamos subir aqui. Se eu não tivesse medo, estou subindo um trem mais alto, eu ia para o lado ali. Por quê? Porque eu não tenho medo. O psicopata, a questão do medo, da ansiedade, ele quase não tem nada, tá? A pessoa que tem a personalidade psicopatia, ele é desse jeito. O medo e a ansiedade, praticamente zero na vida dele. Por quê? Porque ele é frio, calculista. Mas não vem ao caso, a gente não vai falar desse transtorno aqui. Mas é só para vocês entenderem. Então, nossa, se eu chegar, nossa, hoje eu estou ansioso. Opa! Nossa, eu estou muito ansioso porque eu estou preocupada que eu tenho que pagar um cartão. Gente, quem não fica, né? Misericórdia. Você pega a fatura e você fala, meu Deus, e agora? Gastei mais do que eu devia. Agora você tem que pagar, mas se você não pagar, você vai entrar num redemoinho assim que você depois não vai dar conta de resolver. Essa ansiedade é normal. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, assim, irmãos, quando eu pedi para colocar isso aqui, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá.
Irmãos, tem aí, se você quiser fazer pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer para vocês? Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não sou boa desenhista não, tá, irmãos? Aqui é uma gangorra, aqui é a palavra ansiedade. Tá. A ansiedade, ela tá aqui no meio. A pessoa normal, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter algumas coisas que vai levar ela a começar a poder ter uma crise de ansiedade. Qual que seria? O que ela tem primeiro? Ela tem o otimismo. Aqui vem a palavra primeiro, otimismo. A pessoa otimista, nossa, ela está lutando, ela corre atrás, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer na vida dela do bom e do melhor. Então, é uma pessoa otimista. Com o andar da carruagem, vem outra coisa. Ela tem uma percepção. Ela começa a perceber, muitas vezes, que ser muito otimista é uma utopia, porque assim, muitas vezes a gente é tão otimista que a gente acaba esquecendo de ver a realidade da situação. Aí, com isso tudo, ela começa a ter uma emoção. Aqui vem a emoção. Então vamos lá, otimista, ela começa a ter uma percepção e depois ela começa a ter uma emoção. E essa emoção, ela pode ser uma emoção ruim ou pode ser uma emoção eufórica. O que é euforia, gente? A euforia é aquela questão assim, nossa, eu tudo posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz, lá, lá, lá. É mais ou menos isso. Então, a pessoa é muito eufórica, ela acredita muito nela. E, de repente, acontece alguma coisa errada, ela vai ter essa questão da ansiedade aqui. E aí, onde que eu falei para você? Aí vem a coisa normal, ansiedade de um concurso público, ansiedade de uma prova no vestibular, ansiedade para ser avaliado. Todos nós vamos ter essa ansiedade. Ela é normal em nós. Só que, a partir do momento que essa ansiedade ela começa a ter uma patologia, que a gente fala, o que vai acontecer? Eu começo a ter pensamentos negativos. Eu começo a ter um pensamento negativo, eu começo a ter negações. O que acontece? A pessoa ansiosa, irmãos, 90% na mente dela, ela só tem pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz disso. Então, ela vai criando só pensamentos negativos, e isso só vai prejudicá-la no futuro. Então, o que acontece? Aí ela vem com esse pensamento negativo. Desses pensamentos negativos, vem o medo. Quando eu começo a pensar negativo, o que vai acontecer na minha vida? Automaticamente eu estou puxando coisas negativas, só coisas ruins vai acontecer. E aí, o medo vai existir. Aí lembra que o medo todos nós temos. Mas nesse processo que está aqui, esse medo aqui, a pessoa já não tem controle mais nele, já começa a passar a ser um medo patológico mesmo. Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de pegar um ônibus, eu tenho medo de estar no meio de muita gente, eu tenho medo disso, medo daquilo. Então, começa a ser já algo patológico, começa a ser algo que a pessoa não tem controle. Aí vem o desespero. Aí vem o desespero. Aí, quando nós estamos desesperados, qual que é a situação que a gente tem? Eu não consigo, não vou dar conta, meu Deus do céu, e aí agora, o que eu vou fazer? Jesus. Então, o pensamento negativo aqui, lembra que eu falei? Toda pessoa ansiosa, irmãos, o pensamento dela é 90% negativo. Não consigo, não dou conta, não sou capaz, tudo vai dar errado na minha vida, eu não vou conseguir passar no concurso, eu não vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, e por aí vai. E aí, nisso tudo aqui, entra o pânico, que aí já torna-se patológico. Por quê? O pânico, o que é o pânico? É o medo exagerado, o medo excessivo na minha vida. Eu travo. Eu literalmente paro, eu não consigo fazer nada. Eu travo ali e não consigo fazer mais nada na minha vida. Travei, pronto, não consigo, não dou conta de fazer nada. E a crise do pânico, irmãos, ela é rápida, no sentido de que é em torno de 20 a 40 minutos que a pessoa tem essa sensação que vai morrer. Já viu muitas vezes quando você vai, você vai no hospital, se você teve uma crise de pânico, você vai no hospital, você faz exame de eletro,
Você faz todo tipo de exame, todo tipo de exame. Não dá nada. Literalmente nada. O que aconteceu? A ansiedade foi tão grande, você não teve controle dela, virou uma patologia e veio para cá ver o pânico. Você paralisa. Você não consegue fazer nada. Nada, irmãos, literalmente. Quando você encontrar uma pessoa que está na crise de pânico, não fala, vai passar, é frescura. Não. Literalmente você fala assim, o que eu posso fazer para poder te ajudar? A pessoa não está tendo controle. Quer um copo d'água? Quando você faz isso, você está tendo empatia por aquele momento que a pessoa está vivenciando. Irmãos, isso é muito sério, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quer falar, pai? E esse texto aí que você está escorrendo nele, o primeiro tópico aí, no início aí fala que é desequilíbrio. Desequilíbrio a pessoa total. Fica desequilibrada. E aí ele não dá conta de discernir nenhuma coisa nem outra. E é o problema da pessoa também muito ansiosa, é o que o escritor falou aí, falta de confiança em Deus. Aí só pensa as coisas negativas, só vai dar errado. Porque as coisas de Deus é positiva, nunca negativa, é positiva. Não, e aí a gente tem que entender que a gente vai falar um pouquinho dessa fé, o que a fé faz em nossas vidas. O que eu quero dizer aqui é porque que quando a pessoa está nesse pânico, depois que ela sai desse processo, que é de 20 a 40 minutos, vem um desânimo enorme na vida dela. Ela fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Marinéia. Oi. Você falou aí agora, né, que não pode, por exemplo, a pessoa está lá na crise de pânico, eu falar para ele, fica calmo, por exemplo. Mas vamos supor que a pessoa está ali ansioso. Você tem algumas palavras-chave? Eu sei que não vai ter uma receita de bolo, mas tem algumas palavras-chave que a pessoa poderia falar para quem está, ou não falar? Nessa crise, não. Ansiedade, não é nem não estou falando nem no na caso mais ansiedade, extremo. sim, na ansiedade, sim. Mas aqui eu estou na parte do pânico. No pânico, não. Por que no pânico, não? Porque a pessoa ela não tem noção do que está acontecendo, ela está travada. A sensação que ela tem, gente, é como se alguém tivesse enforcando ela, não tem. Isso, mas eu falo antes, né? Antes, sim. Antes aqui, o que você pode fazer? Eu estou aqui, precisando de mim, eu posso te ajudar. Pode falar, Celeste. Atenção. O início aí. Se a pessoa estiver na igreja, se a pessoa estiver numa família constante, firme, ela vai passar essa fase aí, né? Legal, tal. Quando chegar aí no pico aí da ansiedade, que começa a ser patológico, ela já vai ter um amparo, né? E essa descida aí, ela vai ser menos drástica, né? Sim. E quando chega no pânico que o Abson está falando, eu já tive a oportunidade de acudir pessoas em pânico. Sabe o que pode fazer, Abson? O que a pessoa está querendo? Levar para o médico, porque ela acha que está morrendo. É a única coisa que você pode fazer. É correr com ela para o pronto-socorro. Mas eu estou perguntando, mas antes mesmo. Antes. Por exemplo, que eu tenho um pessoal que eu conheço que é tão nervoso que não pode falar para ele, fica calmo. A palavra calmo, né? Já é um alerta para ele. Acaba com ele. Um alerta para ele. Só piora, só explode. Mas eu estou falando antes mesmo. Antes, o que poderia não falar também? Então, não falar. O que acontece, o Absa? Aqui que a gente tem que entender. A ansiedade, como eu falei, é normal. Nós temos. Naqueles processos que eu falei para você. O medo é real, a ansiedade é algo que eu não tenho controle. É algo que não é mensurável. O medo eu estou vendo. O medo de altura, o medo de avião, o medo de um monte de coisa. Tem ali, é como se fosse concreto. Eu estou ali, estou mensurando. A ansiedade é algo que eu nem imagino. É algo que eu tenho medo de algo que eu não sei o que vai acontecer. Seria mais ou menos... Aqui, quando a pessoa está nesse processo, o que você pode fazer? Deixa eu te falar, eu estou percebendo que você está muito ansioso. Você precisa de ajuda? Eu conheço pessoas que podem te ajudar. É da palavra... Ao contrário que ele tem, pensamentos negativos, pensamentos positivos. Você vai conseguir sair dessa, cara. Levanta a cabeça, você é capaz, você dá conta. Sabe, essas palavras vai fazer com que a pessoa tenta
dissociar os pensamentos negativos. Só que esses pensamentos negativos, o que acontece, irmãos? O ansioso, ele tem um pensamento acelerado. Eu estou aqui, muitos ansiosos, eu não sei de vocês estar aqui, mas se tem algum ansioso aqui, ele está aqui, ele está só o corpo. A cabeça dele está lá, outra coisa que ele está imaginando que tem que fazer, que vai correr atrás, que não sei o quê, não sei o quê. Então, o pensamento dele, ele é acelerado. É tipo... Entendeu? É mais ou menos isso aqui. E aí, quando a gente fala dessa caída aqui, que vem a negação, vem o medo, vem o desespero, vem um pânico, vem um desânimo, aí vem o ponto principal, que os outros falam assim, nossa, mas como assim, Marinê? A depressão. Aqui, irmãos, essa caída aqui, ela já tornou-se patológico, tá? Aqui é a ansiedade normal que a gente tem, aquilo que eu falei para vocês, que todo mundo tem, que é normal, a gente vai ter no nosso dia a dia. Aqui já começa ela a virar uma patologia. E aqui, se eu não cuidar dessa ansiedade, todo esse processo aqui, eu vou entrar na depressão. E aí é complicado. Irmãos, eu até comentei com meu pai, se vocês estiverem achando ruim, alguma coisa assim, o autor, ele trouxe muito a questão espiritual. Nós estamos aqui, quem quiser ler revista, vamos ler revista. A revista vai dar uma base muito importante, que a gente realmente tem que ter fé, tem que confiar em Deus. O dia de hoje pertence, o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Eu estou entrando nessa parte aqui, científica, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem noção do que a gente está sentindo. Então, estou trazendo mais no âmbito científico para vocês tentarem entender e mensurar o que realmente acontece com cada um de vocês. Fala, Mivane. – 24 horas. E é interessante isso, Vivane, foi Oi. Aí nós estamos atravessando, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia. A Europa em peso está com medo. Está ou não está? Quantos países que é a Europa? São muitos. Embora que a Rússia, em continente, eu acho que é um dos maiores. Não sei quem estuda aí, parece que sobre continente, quantidade de quilômetros quadrados, parece que ela não é a primeira, mas é a segunda. Mas a Europa toda está com medo. Esse medo aí do que é? Desse ter lá a bomba atômica. É, o medo do futuro, e né? Eles não sabem o que vai acontecer. Que pode detonar em qualquer... As cidades são tudo pequenas. Se eles detonar a capital, acabou o país, porque o país é pequenininho. E é interessante, irmãos, o que meu pai falou, o pessoal da Europa, realmente, eles estão com medo do futuro. Eles não têm noção do que vai acontecer. Nós também, né? Queira ou não, a gente está saindo de um processo, de uma pandemia, que muitos aí não tinham coragem de sair na rua, porque achava que ia morrer, não tinha coragem de ir para a igreja, não tinha coragem... Estava literalmente parado, porque tinha medo do que poderia, se eu pegar. Mas e aí, Mariné, se eu pegar o Covid, será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou sobreviver? Eu vi tantas pessoas morrer e agora... Então, o medo do incerto, o medo do futuro. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, Deus tem nos protegido. Esse é o amor de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter essa consciência. Então, irmãos, vamos lá. Então, eu venho aqui para a pessoa otimista, né? Que é aquela pessoa, otimismo, eu vou dar certo, eu vou conseguir. Aí depois vem para a excitação, aquela pessoa excitada. Nossa, porque o otimismo a pessoa acaba ficando, né? Tudinho. Aí depois disso vem para a emoção. Emoção é muito bom, todos nós temos que ter, né? Nós temos que ser emotivos. Quem não tem emoção, é mentira a pessoa falar que não é, porque a emoção entra raiva, irritabilidade, amor, um monte de coisa faz parte da nossa emoção. Aí vem a euforia. Euforia é aquela coisa assim, o ápice, onde que eu acho que eu sou
o super-homem, eu sou o maior, eu consigo tudo, eu sou capaz de tudo. E aí eu entro nesse contexto da ansiedade. E aí, se eu não trabalhar aqui, se não entender o que as coisas que estão acontecendo, irmãos, uma coisa muito interessante que vocês têm que ter noção disso. O corpo fala, tá? O seu corpo vai começar a dar alerta quando você não está bem. O corpo vai falar, opa, não estou bem. Ele vai te mostrar uma dor de cabeça, ele vai te mostrar com uma dor ali, outra. O corpo fala, é interessante. A gente tem que ter noção disso. Alguma coisa não vai bem comigo, o meu corpo vai demonstrar. Alguma coisa eu não estou dando conta de lidar com todo o problema emocional, com tudo que está acontecendo ao meu redor, o meu corpo vai falar. E aí é leigo você pensar que o seu corpo não vai falar. Então, muitas vezes você está com muita dor de cabeça, constantemente, alguma coisa está acontecendo. Então, o nosso corpo é o nosso reloginho. Ele vai demonstrar, ele vai mostrar para a gente que nada vai bem. Então, assim, irmãos, nós temos que ter consciência, nós somos cristãos, nós servimos o Deus, o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Nós sabemos que Deus conhece. O único dia que nós sabemos é o dia que a gente nasceu. Esse a gente tem. Mas a gente não sabe de mais nada. A gente sabe aqui, eu estou ministrando para vocês. Eu não sei o que vai acontecer no período da tarde. Eu não sei o que vai... Amanhã eu tenho projeto. Isso é normal a gente ter. Amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou trabalhar. Eu tenho isso. A semana toda eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas isso não pode me impedir de viver. A partir do momento que isso me impede de viver, a partir do momento que eu fico mais, eu esqueço de viver o presente e só estou aqui no futuro, está errado, alguma coisa está errada na sua vida, você está com excesso de ansiedade. A gente tem que entender, irmãos, que nós temos que viver o presente, é o aqui e agora, é o mundo real. A pessoa que é depressiva, ela fica só aqui, o passado está presente na vida dela o tempo todo. O ansioso, o tempo todo no futuro. O tempo todo no futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado disso. A gente tem que viver no presente. A gente tem... Marina, mas você quer dizer que eu não tenho que fazer... Eu não tenho criações, eu não tenho que criar objetivos na minha vida? Tem. Só que ele não pode ser o foco principal da sua vida. Eu tenho sim. Eu estou estudando para passar no concurso. Mas isso não pode me impedir de viver o presente. Eu quero sim, eu quero conhecer lá fora. Eu quero conhecer a Europa. O que eu vou fazer para mim poder conhecer a Europa? Se eu não sou rica, eu vou o que fazer? Eu vou ter que trabalhar para me conhecer ali. Só que eu não posso esquecer que eu quero conhecer ali de viver o aqui e agora. Porque se eu só viver ali, eu vou esquecer de viver o tempo precioso, que é esse tempo que a gente está aqui, o aqui e agora. Fala, irmã. Na verdade, irmã, não. A pessoa já tinha alguma coisa. Ela tentava bular o que estava acontecendo com ela. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como eu ter aqui e passar para cá, não. É um processo. Vai acontecendo. Só que muitas vezes essa pessoa tentava mostrar para o mundo que estava ao redor dela que estava tudo bem. É o que acontece muito com a gente, tá? Então, assim, acontece muito conosco. A gente não está bem, a gente não está feliz, a gente tenta colocar uma máscara no nosso rosto e mostrar para o outro do jeito que está acontecendo. Então, não tem como. Não tem como eu estar aqui e falar assim, opa, tive depressão e já suicidei. Não, é algo que já vinha lá atrás e muitas vezes não demonstrava e muitas vezes as pessoas que estavam ao redor não percebiam. Eu estou com... Espera só um pouquinho, gente, segura aí. Eu estou atendendo um adolescente particular e, assim... O adolescente começou a mutilar o corpo. Só que essa mutilação, ela não veio agora, ela veio lá atrás. A adolescente começou a dar sinal, hoje ela está com 15 anos, ela começou a dar sinal com 12 anos. Ela começou a dar sinal lá atrás, com 12 anos. E a mãe achou que era tudo normal, não, é da adolescência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A família... tudo achando que era normal. Irmãos, não tem jeito, a gente mostra. Nosso comportamento muda dentro de casa. A pessoa muda completamente. Se a pessoa conversa, a pessoa fica mais redio. Se a pessoa sai, a pessoa sai para fazer alguma coisa, a pessoa já não sai.
Há mudança no nosso comportamento, a gente vai descobrir através do comportamento. E nós, pais, temos que ficar atentos aos nossos filhos. Isso é bem visível, sabe? Seu filho quer ficar só no quarto, seu filho só está mexendo com o celular, vai saber o que está acontecendo, vai pegar esse celular, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Vou investigar o celular dos meus filhos, vou ver o que está acontecendo. Porque fala, irmã, não tem jeito, fala. Tá? Então, o comportamento da pessoa muda completamente. Então, isso aqui... Essa parte que a pessoa já viveu tudinho. Aí, quando eu falo assim, a questão da ansiedade. Ansiedade todos nós temos, ok? Só que a gente vai falar das patologias. Que aí a gente vem para... primeira, eu não vou classificar qual pior, qual nada, não. Estou falando de algumas patologias que tem da ansiedade. Quando a pessoa realmente, a ansiedade, a pessoa já não tem mais o controle, e aí vira patologia. TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O que é isso, Marinéia? A pessoa, lembra que eu falei para vocês, a pessoa que é ansioso, o que ela tem sempre em mente? Que eu falei para vocês, pensamento o quê, pessoal? Negativo. O TAG, ele, o que a pessoa tem? Além dela fazer isso tudo, o que ela vai ter? Ela vai ter esse pensamento negativo o tempo todo. Tempo todo. Expectativa de algo ruim vai acontecer. Se o filho liga, mãe, eu vou atrasar um pouquinho porque aconteceu isso. Nossa, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Será que meu filho foi assaltado? Será que meu filho foi isso? E começa, o pensamento começa, acelerado. Nossa, e aí, meu Deus do céu, como é que eu vou... Meu Jesus amado, não aconteceu. Ninguém está falando isso para mim, não. O povo não quer me falar, alguma coisa aconteceu. Então, é uma ansiedade, os pensamentos negativos ficam o tempo todo na cabeça, tá? Não espera nada de coisa boa, tá? Nada de coisa boa. Ele acha que nada de bom vai acontecer na vida dele. Então, é uma ansiedade que a pessoa fica o tempo todo negativo, negativo, negativo. Se alguém liga para você e fala assim, ó, fulano está no hospital. Eles não querem me falar. Ele está na UTI, ele está entubado. E você começa. Então, é o pensamento negativo excessivamente. Não acredita que nada de bom vai acontecer na sua vida. Fala, Celestina. Hã? Ah, tá. Era isso? Marnéia. Pede para o pastor Absa ler para nós aí, ó. Absa, cadê você? Pastor Joel, lê então. Aí. Está na nossa revista, Provérbio 14, 12. Depois a carta de Pedro. Um vai confrontar o versículo, um vai confrontar o outro. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é morte. Fala o primeiro lá. 14, 12, está nesse texto. E depois, lá no final do suplemento do professor, é Pedro. Um versículo vai confrontar o outro. Provérbio 14, 12. Eu acho, achei. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. E o outro, Pedro... É só o 12 mesmo, só o 12. Quer dizer, a pessoa está pensando que está certo esse caminho. O caminho. Vai negativo, 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 até que chega à morte. Porque sim. Ele não confia em Deus, não está confiando que Deus... Aí Pedro vai responder isso aí, ó. No finalzinho lá do suplemento do professor, a carta de Pedro. Então, é interessante a gente entender... Entregar lá toda a nossa ansiedade, parece que fala isso aí. Para Deus. O que a gente tem que entender, irmãos? Que é no final do suplemento do professor. Alguém quer ler o suplemento do professor? No primeiro. Que diz assim... No finalzinho aí, 5, 7. Que diz... No entanto, Jesus nos ensinava a não vivermos ansiosos, mas a colocar toda a confiança de nossas vidas naquele que não somente é o Criador de todas as coisas, mas também aquele que supre todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5, 7. É isso aí. Então, é um confrontando o outro. O outro lá, caminho, o camarada está achando que está certo. Sim. Caminho para o homem parece estar direito, mas o fim é morte. Aí esse versículo responde aí o contrário, que nós temos que confiar em Deus, porque Ele tem domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Ele fez nós, então Ele sabe os mínimos detalhes do nosso corpo. Esse versículo aí confronta o outro.
É interessante a gente entender, irmãos, que esse pensamento negativo que meu pai está falando aí, a pessoa, quando ela não tem, ela tem essa ansiedade, não faz o tratamento adequado. Qual que seria o tratamento adequado? O primeiro tratamento, irmãos, eu falei para vocês, o corpo fala, não fala? Então, tem que buscar ajuda. Porque, muitas vezes, dependendo da ansiedade, no início dela, só a psicoterapia com psicólogo já resolve. Entendeu? Mas, quando ela torna-se uma patologia, vai ficar meio difícil só a psicoterapia. Por quê? Porque os neurotransmissores nossos, que são os nossos hormônios que regulam o prazer, o sono, estão tudo lá embaixo, que é serotonina, dopamina, noradrenalina, são esses três, os principais, estão tudo lá embaixo. Então, o que a medicação vai fazer? Ela vai pegar com que esses hormônios, eles vêm para cima, vai ficar de uma certa forma equilibrado, e com a psicoterapia, a pessoa vai colocar para fora, vai mostrar por quê. Porque o que acontece, irmãos? Tudo isso aqui, a ansiedade, a gente tem que ter noção, o que vai acontecer com ela? Quando ela vem no estágio ruim, tem um gatilho. Alguma coisa engatilhou, alguma coisa levou você a ter todo esse processo. Tá? E aí é interessante a gente ter essa noção, porque a pessoa que é ansiosa, o que ela tem que ter noção de quê, irmãos? Que esse gatilho, na sua vida, ele pode ser uma separação, esse gatilho na sua vida pode ser uma frustração no seu emprego, esse gatilho na sua vida pode ser não ter conseguido passar num concurso. Então, são várias coisas que vai desencadear todo esse comportamento. Então, quando eu tenho nas sessões, quando eu pego um paciente que ele é ansioso demais, os pensamentos dele estão muito acelerados, ele não tem domínio do seu corpo, ele fala assim, ele chega, a gente fala assim, como é que foi sua semana? Não, minha semana não foi nada legal, aconteceu um monte de coisa, eu tive várias crises durante a semana, não consegui lidar. Eu pergunto para ele, como é que foi sua semana? Como é que foi o dia que você começou a ter essas crises de ansiedade muito forte? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando para ele, o que levou, qual o gatilho que desencadeou essa crise de ansiedade? Porque sempre tem. Não tem como não ter. Alguma coisa levou a desencadear essa ansiedade mais forte. É aquilo que eu falei. Pode ser uma desavença, pode ser no emprego, alguma coisa não deu certo. E aí você começa com todo. Vem o gatilho, né? Depois desses gatilhos, o que acontece, irmãos? Vem os pensamentos. Aí, nesses pensamentos, aí entra os pensamentos negativos. Realmente. Vamos colocar aqui uma briga que teve, uma dispensa que teve lá no serviço. Realmente, eu não sirvo para aquele serviço. Realmente, eu não dou conta de trabalhar ali. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não me amam, as pessoas me veem de um olhar diferente. Olha o que você está fazendo aqui com você. Só pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não dou conta, as pessoas não gostam de mim. Esses pensamentos negativos vão gerar sentimentos. Olha para você ver, tanto que nossos irmãos, eu olho assim, eu sou neuropsicóloga, quando eu pego para estudar o cérebro, eu falo assim, gente, Deus é perfeito demais. Irmãos, o cérebro nosso, ele é maravilhoso, a sinapse que acontece, todo esse medo, é tudo uma ligação com o outro, vai fazendo e vai chegando no nosso organismo. Aqui, ó, para que tudo isso, esse pânico, esse medo exagerado que acontece, tem um órgão aqui do nosso cérebro, chama amígdala, não é amígdala daqui não, tá? É a que tem aqui, que gera tudo isso aqui, ó. Aquela questão da reação. Quando eu vou atravessar uma rua, de eu olhar para cá, é a amígdala que faz, que está lá no nosso cérebro. Então, assim, irmãos, eu falo assim, que é um computador que Deus fez que nenhum homem vai conseguir copiar, nenhum homem vai conseguir fazer. E aí é interessante, irmãos, quando esse nosso cérebro não está bem, tudo explode. É aquilo que eu falo assim, nós mulheres aqui, panela de pressão, o que a gente tem que fazer? Limpar a válvula, trocar aqui. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer com ela? Lá no futuro? Nosso cérebro é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ele vai estar tão cansado, tão cansado, tão cansado, tão cansado disso tudo aqui, você não fazer nada. Disso você só vai colocando coisas ruins. Uma hora vai falar assim, eu não dou conta mais, chega. É onde que as pessoas surtam, é onde que as pessoas não conseguem. Ele fala assim, eu por conta própria vou falar para aquele corpo que ele não está legal. Então eu vou me desligar por conta própria. E ele faz isso. E aí você pode parar numa cama. Então, irmãos, vamos cuidar.
Vamos cuidar da nossa mente. A nossa mente, se aqui, ó, a morte cerebral, o que acontece? Se aqui morrer, aqui pode estar tudo funcionando, mas se aqui morrer, acabou. Acabou. A família pode doar os órgãos tudinho, porque está tudo funcionando. Mas aqui não tem mais, irmãos, acabou. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que lembrar que isso aqui precisa funcionar legal. E se eu só coloco só pensamentos negativos, coisa ruim, irmãos, não vai trazer coisas boas para mim. Como você quer que Deus abençoe a sua vida? Como você quer que Deus vai prover na sua vida? Você só acredita só coisa negativa, que nada vai dar certo, eu não sou ninguém, o pastor não me olha, o pastor não me chama para cantar, o pastor não me chama para falar. Irmãos, começa a olhar de uma forma diferenciada para você, começa a te amar, começa a cuidar de você, porque quando eu estou fazendo isso tudo aqui, eu estou esquecendo algo primordial na minha vida, eu estou esquecendo do corpo. Meu corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Quando eu estou negligenciando ele, o que eu estou falando para Deus? Eu não estou importando com o meu Deus, eu sou semelhante de Deus, eu sou semelhança de Deus, eu não estou nem aí para o que Deus fez na minha vida, eu estou nem pela morte na cruz, não estou nem para nada, eu simplesmente estou fazendo isso. Então, vamos tomar cuidado quanto a isso. Então, assim, esses pensamentos negativos, quando eu falei, né, então vamos lá, os gatilhos vai gerar pensamentos negativos vai gerar o quê? Sentimento, medo, além do medo, eu posso ter aqui, a tensão minha vai ficar ruim, o meu corpo vai ficar rígido. Já viu quando você fala assim, nossa, eu estou com... Nossa, aqui está tão ruim, alguma coisa desencadeou ali para você ficar tão tenso, aquela tensão aqui, principalmente aqui, gente, a gente sente muita tensão aqui. Além, apreensão, então vem fadiga, inquietação. Aí, esses sentimentos que eu coloquei aqui, o que ele vai fazer? Ele vai gerar algo também na minha vida. O que ele vai gerar aqui? Comportamento. Sentimentos, né? Depois vem o comportamento. Irmãos, está dando para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando para vocês? Então, vamos lá. E esse comportamento, ele pode ser o quê? Eu posso evitar as pessoas. Dependência de outras pessoas. Eu só funciono se o outro estiver do meu lado. Literalmente, eu só consigo fazer se o outro estiver ali. Vai, você consegue, você dá conta. Então, assim, além disso, eu vou ficar amedrontado. Então, vou ser aquela pessoa assim que vou ter medo de tudo. Então, assim, cada coisa vai gerando uma coisa na gente, ó. E aí, o final, respostas físicas. Quais são as respostas físicas? O que eu vou ter nessas respostas físicas minhas? Eu vou ter a minha pressão arterial lá em cima, meu coração vai bater como se estivesse aqui na boca. Eu vou ter tensão no corpo, né, aquilo que eu falei. Vou ter sentimento de cansaço. Eu vou ter irritabilidade. Eu vou ter aquela coisa assim. Eu sento aqui, eu travo, eu não consigo mais. E eu começo. Meu Deus do céu, está me dando alguma coisa. Eu vou morrer. Eu vou morrer e você puxa o ar não vem. Parece que aqui travou na sua garganta e vai. E aí, então, irmãos, aí vem a resposta física. Isso aqui, tudinho, é a parte do pânico, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado muito, irmãos. Vamos ficar atentos, vamos prestar muito atenção no que está acontecendo no nosso corpo. É aquilo que eu falei para vocês, o corpo fala. Não adianta. O corpo vai mostrar para vocês que nada vai bem. Vai mostrar para vocês, você precisa cuidar de mim, porque uma hora, se você não cuidar de mim, eu vou literalmente parar. Eu vou parar, porque eu preciso parar, porque eu preciso me reorganizar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, isso tudo, irmãos, é amor próprio. Eu olhar para mim e falar assim, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso, porque assim, irmãos, a gente vive no mundo, qual é o mundo que a gente vive? Competição, consumismo. Então, hoje, o ter é muito melhor na cabeça de muitas pessoas. O ter, ele é o essencial e, na verdade, não é. É o ser. Primeiro, a gente tem que ser. Primeiro, a gente tem que ser, eu tenho que ser a Marinéia, eu tenho que ser a Marinéia, mãe do Rafael e do Samuel, não por ter. Não, eu sou a Marinéia, que eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que ter o melhor dinheiro, eu tenho que ter a melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo, melhor... E isso vai causando uma ansiedade, porque a sociedade comunista faz isso com a gente. Vai causando uma ansiedade tão grande, porque você só vai trabalhar em cima disso. Disso. Aí, quando você olha, seu cartão de crédito está afundado. Aí, quando você olha, você está devendo mais
do que o fundo. Aí você vai olhando tudinho. Aí como que você não vai entrar nesse processo tudinho aqui? Não tem jeito. Perdendo tudo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, vamos ter um olhar diferenciado. E isso tudo aqui, irmãos, essa ansiedade, ela pode trazer para o seu corpo asma, ela pode trazer uma gastrite muito forte, ela pode trazer manchas vermelhas no seu corpo todinho, ela pode trazer a questão do ritmia no coração. Isso tudo aqui é desenvolvido por isso tudo aqui. Então, o nosso corpo vai falar. Peito, estou sofrendo coração. Quem sofre coração morre. Morre na hora, né? Der alguma coisa, vai morrer. Estou sofrendo coração, essas pontadas aqui, nada. Se fosse o coração, já estava no cemitério. E outra coisa, que falta de ar. Meu Deus do céu, nossa, estou com a falta de ar. Irmãos, é tudo ansiedade. Vamos cuidar. Esse texto primeiro, segundo e terceiro, ele se resume em Mateus 6,33. Quem lê Mateus 6,36 aí para a gente, então? Nós já falamos isso aí, eu já preguei até dei um ensinamento disso aí. Então, assim, uma pincelada. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Então, além do TAG, que é a ansiedade generalizada, é aquela pessoa que vai ficar o tempo todo com ansiedade, o pensamento o tempo todo acelerado, negativo, tem duas hoje classificado com o DSM-5, que é o nosso manual de classificação de doenças, de patologia. Hoje ele não considera mais. Ele colocou que não faz parte da ansiedade. Isso tem pouco tempo, tem um ano. Foi em 2021 que ele tirou, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e o TEPT. O TEPT, o que é? É o estresse pós-traumático. Ele ficou ruim em português. Isso, mas vocês entenderam isso, vocês entenderam. É a questão do trauma. O que é isso? A pessoa, vamos supor, pessoa que teve um assalto, estou no banco, estou em casa, assaltou ali. Foi lá e fez aquele arrombo. O que vai acontecer com aquela pessoa? Provavelmente, ela vai ter um TEPT. O que é? Ela vai ficar traumatizada com aquela situação. E aí, o que acontece? Como ela vai ficar traumatizada, então, provavelmente, ela vai ter toda aquela sensação que vai acontecer isso com ela novamente. Então, vai impedir ela de fazer muita coisa, porque o trauma vai impedir. Entendeu? Esse trauma vai impedir ela de quê? De estar vivendo. Então, o que acontece? Qualquer coisa que pareça aquilo, ela sente tudo de novo. Ela sente que o cara vai entrar lá, ela sente que o cara vai colocar a arma na cabeça dela, ela sente até os barulhos, tudo ela sente. Então, é um trauma que ficou ali. Precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, precisa tomar medicação para que isso possa ser tirado da pessoa. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? Lembra do pânico? Transtorno do pânico, que é o quê? É o medo, eu tenho medo exacerbado, medo excessivo, tá? De tudo, e aí eu tenho o transtorno do pânico, e é uma duração de 20 a 40 minutos. O transtorno obsessivo compulsivo, o que é? A pessoa, literalmente, ela tem esse medo toda hora. Tá? Toda hora. Então, assim... Mateus 6,33, aí fala e resume aí, ó. O mantimento, fala da veste, fala de tudo, ele resume isso aí, ó. O primeiro, segundo e terceiro ponto, na primeira, do primeiro ponto aí. Então, Mateus 6,33 está aí. Então, a pessoa fica aí, não busca, aí vem preocupação com a roupa, com o calçado, com o remédio, com o aluguel, com cartão de crédito, vai fazer. Aí fala, porque as aves não trabalham, tá, não tem celeiro, Deus não cuida. Então, Mateus 6,33 mostra tudo isso aí. Porque a pessoa tem que buscar primeiro o reino de Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. E depois as outras coisas o Senhor acrescenta, será acrescentado. Medo pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, o medo, sim, nós temos medo, é normal. Nós. Eu sei quem é essa pessoa, foi Mas meu eu pai. já entrei lá, já várias vezes. Então, ele teve essa sensação. Ele levou de mim R$5.000, assim, na boa, assim, dentro de um segundo. Então, a gente pode Aí dizer... eu larguei de usar o caixa eletrônico fora do banco.
O que acontece? Nós podemos dizer que meu pai teve esse processo traumático. Entendeu? De quê? De não ir lá mais, de não frequentar caixa eletrônico. Por quê? Porque aconteceu isso com ele. Foi R$5.000 na lapada só, irmão, é muito dinheiro, né? Então, ele teve toda essa reação. Aí ele fala assim, eu vou me prevenir, não vou ali não. Mas o dele é uma coisa simples. Quando eu falo do trauma, realmente é coisas que acontecem. A gente observa, assim, pessoas que aconteceu acidente, que viu a morte, assim, literalmente, e não morreu. Então, ele precisa trabalhar isso, porque constantemente isso vai vir na memória dele. Irmãos, não tem como. Nosso cérebro, ele é onde que guarda tudo. Ele guarda a memória de longo prazo, ele guarda a memória de curto prazo, a memória desse momento aqui que a gente está aqui, esse momentinho nosso, ele vai guardar. Então, a pessoa que aconteceu um acidente muito grave, que ele viu a morte, a pessoa que viu alguém morrer na sua frente, a pessoa que teve um assalto, irmãos, vai ficar na memória. Se ele não trabalhar, isso vai só prejudicando ele cada vez mais. E esse trauma, ele fica bem constante durante 2 anos na sua vida. E aí, se não é trabalhado, isso pode trazer consequências no futuro. Talvez não agora, mas no futuro pode acontecer. Marinéia, mas assim, esse trauma obrigatoriamente tem que ser trabalhado? Não, você deve ter muitos relatos de pessoas que não passaram por nenhum tratamento, nenhum acompanhamento e não desenvolveu nada. Passou... Agora. Não tem? Agora. Não, mas eu no conheço. Futuro vai. Mas no futuro você fala quando, estimativa? Não, vamos supor que vamos pegar lá pessoas que foram para guerras. Os homens que ficaram na guerra lá, eles tiveram traumas constantes, né? Viu de tudo ali. A pessoa que está na guerra agora. No tal momento, talvez, quando ele sai daquele momento, ele vai agradecer. Nossa, eu estou vivo. Então, ele vai querer viver tudo aquilo ali. Intensamente. Intensamente. Vai chegar um momento da vida dele, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, que aquilo ali vai voltar. Que vai impedir ele de fazer muita coisa. Mas é fato? Sim, não tem como. Vai impedir ele de fazer. Talvez, assim, é bem sutil. Uma coisa que ele fazia que vai trazer, vamos supor lá, ele estava na guerra, estou dando um exemplo da guerra porque é o que a gente está percebendo. Ele estava na guerra lá, e na guerra, ele literalmente, ele conversava, brincava, contava piada, tudinho. E aí, de um certo tempo, mais ou menos 15 anos, ele vai ficar literalmente incomodado se alguém trouxer uma piada para ele. Ele vai sair de perto. Então, é algo sutil. Não é que vai barrar ele, mas é algo bem sutil que vai trazer a memória. Quando traz a memória dele, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar, vai fazer, não, isso aqui não foi bem para mim. Deixa eu sair fora. Entendeu? Ele vai fazer algo bem sutil. Mas que deixa assim? Deixa. Lógico que outras pessoas é muito mais sério, deixa muito mais sequelas, aquela que perdeu um membro, aquela coisa do dia. Mas deixa, pastor. Entendeu? Então, assim, talvez possa ser bem sutil. O que é sutil? Algo talvez não perceptível para ele. Mas se ele procurar a ajuda de uma pessoa que estudou isso, ele vai falar, isso aqui foi por causa disso, disso. Por quê? Porque, assim, irmãos, quando a gente chega num consultório do psicólogo, do psiquiatra, o que acontece? Aquilo que aconteceu na minha vida levou eu ali. Mas tudo que está lá atrás trouxe eu aqui. Entendeu? Então, tudo que está lá atrás trouxe eu aqui. Pode. É o que eu acabei de falar, pastor. Eu estou aqui, eu até coloquei para meu pai, falei, pai, o que eu faço amanhã? Porque o autor da revista, ele não trouxe nada disso que eu estou explicando para vocês. Nada. Ele trouxe especificamente a questão espiritual. Literalmente. Eu perguntei para meu pai, e aí, o que eu faço? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, a revista e a parte espiritual, a pessoa pode ler em casa e vai entender. A fé, ela é o fundamento de tudo. Se a pessoa tem fé, se a pessoa acredita, Deus restaura tudo, pastor. Aí, se eu estiver aqui falando isso, eu posso... Porque eu estou maluca. Lógico que Deus restaura tudo, Deus faz tudo acontecer. Mas para que isso possa acontecer na minha vida, eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar em algo impossível. Porque a fé é isso. Eu acreditar que algo vai acontecer, mas eu não estou mensurando, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. É acreditar. É a nossa fé. Nós acreditamos no nosso Deus. Nós sabemos que nosso Deus existe. Deus está ali. Só que a gente está vendo? Não, a gente sente, a gente busca. Pode. Deus restaurou. Mas igual eu falei para o irmão, eu estou aqui falando a parte científica, mas eu não posso deixar. Lógico que Deus pode, Deus cura tudo, Deus cura a pessoa, faz tudo. Vai.
a parte científica, em algum momento, vai sim trazer. Mas Deus faz tudo. Se eu tiver que falar isso, eu posso desistir de Deus, misericórdia. Marinéia, um lado prático disso aí que o Abson está falando é um casamento. Ele foi traumático, né? Houve a separação. E aí, ambos os lados, para casar novamente, vão pensar muito. Sim. Por quê? Não é porque ficou trauma, ficou sequela, mas ficaram aprendizagens, né? Eu sofri por causa disso, então não vou querer sofrer novamente. Isso aí eu acho que sim, que é o Espírito Santo nos ensinando com a nossa história. É uma história, colocando assim na prática, né? É a história da nossa vida. Quem vai numa guerra, ele nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais. Não quer dizer que ele vai sofrer, que ele vai suicidar, mas aquilo ali vai fazer a personalidade dele, o caráter dele mudar. A personalidade nem tanto, mas o comportamento deles, as atitudes, sim. Porque a personalidade a gente nasce com ela, depois até certo ponto a gente tem um aprendizado e depois a gente fica ali. Mas o comportamento e as atitudes, sim, vão mudar. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam, eu acho que eu tenho que frisar isso. Eu estou aqui, eu estou explicando para vocês muita questão científica, é aquilo que eu aprendo no consultório. Só que eu sou uma psicóloga cristã. Hora nenhuma, quando eu estou atendendo o meu paciente ali, eu deixo falar de meu Deus. Hora nenhuma eu deixo falar assim, irmãos, Deus é poderoso. Ele pode fazer mudança. Eu falo porque eu sou prova viva disso, de que Deus já fez na minha vida. Então, assim, se eu tiver muito, cética, não acreditar no poder e na soberania de Deus em nossas vidas. Se nós estamos aqui, todos nós aqui passamos por situações muito difíceis em nossas vidas. Se eu pegar o microfone e pedir cada um de vocês para vir aqui, vocês vão contar uma história para mim. Entendeu? E aí, muitas vezes, essa história não vai me impedir de viver. Por quê? Porque eu tenho um Deus que eu creio, um Deus que vai fazer um milagre na minha vida, um Deus que vai me curar, um Deus que vai sobressair em cima de tudo isso que eu estou acontecendo. Só que eu não posso deixar que, muitas vezes, a parte científica, senão Deus não tinha dado entendimento para o médico, para o psicólogo, ninguém teria estudando, que nós somos cristãos, nós vamos passar por momentos, sim, irmãos. Todos nós estamos suscetíveis a acontecer isso em nossas vidas. Eu tive um processo depressivo na minha vida, que eu tomei medicação durante 1 ano e meio, não tenho vergonha de falar para ninguém isso. Eu busquei ajuda, por quê? Eu, Marinéia, confiando no Deus, sabendo que eu tenho um Deus, se eu estou respirando, é Deus que permite eu respirar. Igual eu falei para vocês lá atrás, eu sei o dia que eu nasci, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Só que se eu ficar incutido no dia que eu vou morrer, eu vou deixar de viver isso aqui. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós estamos suscetíveis a acontecer isso, sim. Nós precisamos buscar ajuda, sim, porque Deus deixou essas pessoas, mas nós também acreditamos que existe um Deus maior na nossa vida. Fala, pastor Toninho. Nos ensinar que os discípulos estavam passando por essa situação. Porque essa mensagem aí foi para os discípulos. Eles estavam preocupados, o Senhor estava mandando eles ir pregar, e eles preocupados. Aí agora, como que nós vamos vestir, como que nós vamos alimentar, se o Senhor está nos mandando? O Senhor chama os discípulos e coloca para eles isso. O Senhor, o maior psicólogo Da história foi Jesus ele Cristo. vai, explica aos discípulos por que está o Senhor. Ele percebeu a ansiedade dos discípulos pelas coisas materiais. E aí o Senhor vem e ensina para eles, e isso vem para nós hoje. Há necessidade desse ensino que você está trazendo hoje, a parte técnica ou a parte científica, para nós entendermos, para nós procurar entender. Um outro ponto que eu queria colocar, esses traumas, essas coisas aí, começam talvez lá embaixo. Sim, lá na infância. De pequenininho. Essa semana Na verdade, na gestação. Essa semana teve um exemplo, eu vi um professor no interior aí, surgigou uma criança dentro da sala de aula. Eu até comentei com a Sueli. Imagina a cabeça dessa criança agora. O professor chegou, balançou a cabeça dele no meio de todo mundo ali. Ele vai ter que ter um tratamento. Sim. Porque aquilo ali vai traumatizar ele vai levar aquilo quase para o resto da vida dele. Coisas que acontecem, fato que acontece conosco até hoje, a gente não esquece. Eu vi na estrada esse tempo atrás um acidente na minha frente. Toda vez que eu lembro daquele lugar lá, o que vem na minha mente? Aquele acidente que eu vi. Ficou marcado, eu não esqueci, eu vejo a cena na minha frente.
Então, são coisas que acontecem, às vezes começa lá atrás, ou começa da agora para frente. Com os discípulos começou a seguir Jesus. Jesus percebeu que eles estavam ansiosos. E o Senhor disse, por que estáis ansiosos? O Senhor trouxe a parte científica para eles também. Eu falo que, assim, que o maior psicólogo que existiu e existe na face da Terra é Jesus Cristo. Não existe, a gente não pode negar isso. É interessante, irmãos, a gente entender que as crenças que nós temos, essas crenças começam lá, as crenças limitantes, a gente fala crenças limitantes, começam lá na nossa infância. Muitas vezes, por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Você não é capaz, não, você larga de ser burro. Irmão, você está colocando na cabeça do seu filho que ele não vai ser capaz de crescer lá na frente, ele não vai ser capaz de formar, ele não vai ser capaz de ser uma boa mãe, um bom filho. Por quê? Porque você está colocando lá atrás as crenças limitantes. E isso, a gente tem que entender, irmãos, que muitas vezes essas crenças nos impedem de ser alguém aqui. Eu tenho trabalhado muito isso dentro do consultório, tem chegado muita gente para mim que com a autoestima lá embaixo, não tem motivação para nada. Você vai conhecer a história de vida, porque a gente tem que conhecer a história de vida do nosso paciente, você vai ver que lá atrás foi colocado palavras na vida dele que ele vestiu. É a crença que foi colocada para ele, você não vai conseguir ser ninguém na vida, você não é nada na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso fica em nossa mente, fica gravado em nossa memória. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado em nossas vidas. Marinéia, Fala. eu acredito assim, desde do ponto inicial que você vem trazendo a meditação da revista, trazendo para a nossa realidade como igreja, nós fazemos, acho que um dos erros primitivos foi colocar todos num pacotinho, né? Joga dentro do pacotinho, todos são iguais, mas a individualidade não foi respeitada. E quando você não respeita a individualidade, você não conhece a individualidade, que nem todos são iguais, porque cada um tem os seus traumas, né, de infância e tantas outras coisas, geram problemas futuros. E hoje, né, eu converso muito com a minha esposa, a gente fala muito, principalmente para os pastores, né? Ouvimos relatos de pastores que hoje tem uma porcentagem muito grande dentro dos sanatórios, dentro dos consultórios psiquiatras, são mulheres, esposas de pastores e pastores, filhos de pastores, que estão lá dentro. Por quê? Porque não houve esse cuidado lá no início para poder realmente lançar. Não que não tenha um chamado. Creio que por ter ali ser um pastor, tem um chamado, mas não foi tratado. E aí nós cometemos todos os erros, né, de não respeitar a individualidade desse indivíduo, porque ele tem as suas fragilidades. E aí nós achamos que ele é igual a todos, porque eu vejo um que é forte, então todos têm que ser fortes. E Jesus, né, foi interessante o pastor dizer, Jesus foi o psicólogo, mas ele conhecia cada um deles, muito antes de chamá-lo para fazer parte do apostolado. E é interessante a gente saber, irmãos, que nosso meio aqui é uma comunidade. E a gente tem que ter um olhar diferenciado. Porque, assim, muitas vezes, o irmão chega ali, sentou aqui, está quietinho, tudinho, e aí talvez você nem observa. Esse irmão está falando, irmãos, eu não estou bem, eu não estou legal. E aí, muitas vezes, só um abraço cura o que ele está passando. Só um abraço. Então, só o Abs chegar nele ali e falar assim, e aí, irmão, tudo bem? O Abs tem muito isso, ele cumprimenta, eu vejo ele, minha mãe, cumprimenta todo mundo na igreja, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, só de você ir ali, pegar na mão e falar, opa, calma aí, eu sou diferenciado, eu tenho importância aqui na igreja. Então, vamos ter esse olhar diferenciado, meu horário já acabou, eu tinha que falar um monte de coisa. Mas, assim, o que a gente tem que entender? Que, então, são várias classificações dessa ansiedade para a gente poder chegar aqui. Então, são várias coisas. Então, assim, uma TAG, que é ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, se eu não cuidar e não fizer isso aqui, pode chegar aqui. Um pânico, se eu não cuidar, pode chegar aqui. Uma fobia social. O que é fobia social, Mariné? É aquela pessoa tímida. Timidez todos nós somos, né? A maior parte, muito difícil não ser. Mas é aquela timidez assim, que a pessoa, ele vai falar aqui. Vamos supor que a Mariné era tímida, tem essa fobia social. Eu pego o microfone e começo, né? Aí eu olho assim, nossa, o Valtinho está falando que eu não sei falar. Nossa, o Eliabe está olhando para mim, falando, está me criticando. Nossa, a Camila está olhando para mim e está fazendo a cara feia. Eu começo. Então, isso é fobia
social. Eu começo a acreditar que todo mundo está olhando para mim, todo mundo está apontando o dedo, que eu não sei, eu não falo, tará. Essa é a fobia social. Então, é aquela timidez que passa dos limites, aquela timidez excessiva. A fobia específica. O que seria a fobia específica, Marinéia? Seria aquela questão, eu tenho medo de barata. Se eu ver barata, Jesus amado, eu saio correndo. Eu tenho, irmãos, eu tenho medo de perereca. Misericórdia. Eu tenho porque minha mãe sabe, no dia que a gente foi pro rali lá, e aí todo mundo falava, Mariné, fica calma, tem perereca aqui. Eu falava, então tá, eu não vendo, tudo bem. E aí o irmão falou assim, minha mãe chegou, a mulher do pastor presidente, mas vou arrumar um quartinho para você, não sei o quê. Aí nós vai lá pro quarto. A irmã tem um ar-condicionado aqui, vai ser, porque lá é muito quente, Teresina, né, mãe? E aí tá, eu vou com a minha mãe. Irmãos, na hora que ligou o ar-condicionado, que caiu 2 pererecas, irmão, eu saí numa disparada tão grande, pergunta a minha mãe. Eu chorei tanto, eu gritei tanto, e aí entrei para a van, a gente tinha a van. Irmãos, eu fiquei na van mais ou menos 1 hora, para mim conseguir sair da van. Isso é fobia, medo exacerbado de algo que não vai fazer nada comigo. A perereca não vai fazer nada, o que ela pode fazer é pular em mim. Mas a sensação dela pular em mim, que é trem gelado aqui, irmão, perna para quem tem. Então, uma fobia que eu tenho, muitos têm fobia de rato, só de ver aquele papelzinho, quando você for ler um rato ali, a pessoa já fica, literalmente, ela já perde. Outros têm fobia de cobra, outros têm fobia de barata. Barata é interessante, guarda só um pouquinho. A fobia de barata é interessante, que a gente tem medo, tem pessoas que... O que acontece? A barata não enxerga. O que faz ela tem aquele sensor, que é aquelas 2 antenas. Então, ela movimenta em cima do seu movimento. Então, se você correr, ela vai correr atrás de você. Não é porque ela vai avançar no você, não é porque ela vai... Não, é porque é o que ela faz. E a gente perna para quem tem da barata. E tem gente que sobe em cima do negócio. Eu não minto. Mariné, por que você nunca trabalhou isso? Porque isso nunca me atrapalhou, irmãos. Por quê? Porque aqui onde que a gente vive não vai ter perereca. Mas se eu vivesse num local que literalmente eu tivesse isso tudinho, eu evito. Eu não vou para Paraguai, esse lugar tudinho, eu evito, igual lá. Quando o pessoal... Sapo eu já não tenho. Sapo eu olho o trem lá, que é muito maior, não tem. Mas a danada da bichinha, eu morro de medo. Não sei, Eliá, mas eu tenho. Então, está entendendo, irmãos? O que eu quero falar dessa fobia específica? Não tem fundamento, mas a gente tem. Mariné, por que, Mariné, você... O Eliá tem de borboleta? Tá vendo? Borboleta. Por que você tem medo de borboleta? Qual que é a razão da borboleta? O que eu quero explicar para vocês? Epa, é bonzinho. Essa fobia específica, a gente não sabe por que ela existiu, mas ela tem. Eu tenho de perereca, outros têm de barata, outros têm de rato, outros têm de um monte de coisa. É uma fobia que a gente não sabe. Outros têm medo de entrar no elevador, outros têm medo de andar de avião. Tem gente, eu conheço o pastor do nosso campo, que ele nunca foi visitar suas filhas lá fora, porque ele tem medo do avião. Eu falei, por que o senhor tem medo do avião? Não sei, Mariné. Eu falei, mas você não cantou, você não ensaia. Não sei. Não tem, ele tem um medo que ele não tem controle. Então, irmãos, a ansiedade, ela faz parte de nossas vidas, tá? O que eu quero dizer para vocês? Ela vai fazer parte de nossas vidas, ela vai estar presente em nossas vidas. O que nós precisamos? Nós precisamos cuidar. Então, irmãos, se você é uma pessoa ansiosa, toma cuidado com a sua alimentação, tá? O ansioso, irmãos, ele não pode tomar café 24 horas por dia, não. Cafeína é muito sério para o corpo. Aí a pessoa que é ansiosa, ela toma café qualquer hora do dia, irmãos. A partir das 17 horas, o ansioso não pode ingerir nada de cafeína no corpo. Quando eu falo cafeína, é Coca-Cola, tudo que tem cafeína. Por quê? Porque ele faz isso aqui. Você já é acelerado. Imagina você usar um trem que vai te acelerar mais. Você está enrolado. O ansioso precisa fazer atividade física, porque atividade física faz o quê? Você está gastando ali. Você tem muita energia, você está gastando. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar. A gente precisa, o ansioso, ele tem que ter noção que ele, a partir de tal horário, ele não pode mexer nas redes sociais. Ele não pode ficar o tempo todo lá, porque ali, quando eu estou mexendo com o celular, quem está mandando? Mensagem, meu cérebro não vai desligar. O ansioso tem que desligar o cérebro, porque senão ele não consegue dormir. Aí o ansioso vai para a cama e vai dormir. Aí o que acontece? Ele deita na cama, irmão, isso é verídico. Eu tenho paciente que faz isso para mim. Eu chego, Mariné, eu não estou dando conta de dormir. Eu falo, então tá, o que está acontecendo com você? Mariné, eu deito.
e coloco a cabeça no travesseiro e viro para um lado, para o outro. Mas e aí, o que está acontecendo, Marinéia? Eu fico pensando um monte de coisa. O ansioso, ele deita, irmãos, ele... a cabeça dele começa. Eu tinha uma paciente adolescente que ela nunca... Para mim terminar, tá? Desculpa, está passando 6 minutinhos, mas estou terminando aqui. Eu tinha hoje, ela recebeu alta, uma paciente, que acontece com ela? Ela nunca tinha andado de avião, nunca tinha conhecido o mar. Nada disso. E aí, o que aconteceu com ela? Ela foi conhecer. Só que aí, o que aconteceu com esse conhecer dela? Ela literalmente, ela veio, né, falou para mim, Marinéia, minha mãe comprou a passagem de avião, eu vou andar de avião, eu vou conhecer o mar, tudinho. Tá. E aí ela viajou. Só que toda vez, quando ela chegava, ela falava dessa viagem. Chegava e falava dessa viagem. Aí, quando ela chegou da viagem, ela veio, eu vi aí, como é que foi a experiência de andar de avião? Como é que foi conhecer? Nada normal. Falei, como assim nada normal? Não. Andar de avião, pensei que era uma coisa, não era. Conhecer o mar, não. Aí, o que ela falou para mim? A única coisa que me chamou a atenção lá foi um cachorrinho, que eu fiz amizade com o cachorrinho. Mas por que isso não foi, para ela não foi normal? Irmão, ela viajou para o mar, quando a mãe dela falou para ela que ela ia conhecer o mar, ela viajou umas 500 vezes no pensamento. Eu estava lá, fiz aqui. Andar de avião, a mesma coisa. Ela imaginava ela andando de avião, não sei quantas vezes, como que... Por quê? A pessoa vivenciou aquilo várias vezes. Quando ela chega a vivenciar, não tem emoção nenhuma, porque ela já passou isso aqui na cabeça dela, ó. Foi o que aconteceu com ela. Ela veio relatar para mim, Mariné, quando minha mãe falou, eu comecei a falar, nossa, comecei a criar aquela expectativa que andar de avião ia ser isso. E aí eu viajava, eu andava de avião, descia do avião, pensava que lá no avião ia ter turbulência, e o avião ia fazer isso aqui. Na praia, eu imaginava que a praia era assim. Quando ela chegou a vivenciar tudo, não teve expectativa nenhuma, porque ela já tinha viajado para a praia umas 500 vezes. O ansioso tem isso. Ele cria uma expectativa tão grande em cima de algo, que quando ele vai vivenciar aquilo, não é nada daquilo que ele pensou, não é nada daquilo que ele imaginou. Então, assim, irmãos, vamos viver um dia de cada vez. Aqui, o autor, eu viajei, desculpa os irmãos que eu não trouxe a questão da revista, mas eu primeiramente pedi autorização do nosso pastor presidente, ele falou que eu poderia fazer dessa forma. Então, assim, aqui o autor mesmo fala, vamos viver um dia de cada vez. Deus deixa bem claro disso. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Vamos viver hoje, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar o domingo, vamos fazer uma comida gostosa, vamos aproveitar aquela comida, o culto à noite. Amanhã a gente tem, eu sei o que eu vou fazer, cada um de vocês sabe o que vocês têm que fazer durante essa semana, mas não vamos ficar afadigados, não vamos ficar, cobrando da gente, porque o ansioso ele é muito perfeccionista, ele cobra muito dele, muito, vai cobrando, e essas cobranças não é saudável, tá? E o sentimento, aí ele cobra tanto, não acontece nada, aí o sentimento de culpa vem para a vida dele e vai virando aquele remedoim muito grande. Então, vamos saber aproveitar. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos acreditar e confiar e ter fé que Deus cuida de cada um de nós, porque é Ele que cuida. Se eu estou aqui, foi permissão de Deus. Se você está aqui, é permissão de Deus. Se nós vivermos mais daqui 10 anos, é permissão de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em sua vida. Porque a partir do momento que a gente faz isso, pode vir qualquer dificuldade, qualquer problema em nossas vidas, nós vamos conseguir vencer. Mas lembrando que vai chegar um momento que talvez você vai ter que buscar ajuda. Não deixe de buscar ajuda, não seja omisso com você. Busque um psicólogo. Se precisar, o psicólogo falar para você, eu acho que não vai dar só terapia, vamos buscar um psiquiatra, irmãos, vai, toma medicação. Maria, mas eu vou ter que tomar medicação para todo... Irmão, se você tiver que tomar, você não toma medicação para pressão alta? Quem tem diabetes não toma insulina também constantemente? E por que não tomar essa medicação? Que mal tem? Vamos parar de ter esse preconceito da questão da doença, saúde mental. Se eu não cuidar daqui, irmão, o restante vai adoecer. Então, eu cuidando daqui, as outras coisas eu consigo lidar. Então, vamos cuidar para nós estarmos bem. Porque se eu estou bem, eu consigo vencer qualquer dificuldade que está ao meu derredor. Se eu não estou bem, tudo vai ficar ruim. Vir para a igreja vai ser ruim, ir trabalhar vai ser ruim, ir para a casa de fulano tudo vai ser ruim. Mas quando eu estou bem, eu posso estar em qualquer lugar. O ambiente não pode estar agradável, não está tão agradável, mas eu estou bem, que aquilo não me afeta, não me entristece. Ok? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Marinéia, só concluindo,
fazer um merchan, né? Nós fazemos o preventivo, né? Antes de chegar... A tudo isso? Né? Então, vamos fazer atividade física, que isso é científico, né? Que ele diminui a ansiedade e é o melhor tratamento para a depressão. E é interessante porque, assim, quando a gente está fazendo a atividade física, o que a gente está fazendo? A gente está, literalmente, melhorando o nosso sangue, melhorando tudo. A questão, assim, muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu estou sentindo o meu corpo pinicando tudinho. Lógico, você não faz nenhuma atividade física. Como é que você está colocando sangue para trabalhar? De forma alguma. Vamos beber água, irmão. A água ajuda também na questão do sangue, ajuda no rins. Então, irmãos, vamos ter cuidado geral na alimentação. Vamos saber o que eu posso comer, o que eu não posso. Um calmante muito interessante, que é muito bom, é o alface, tá? O alface, ele é um calmante assim, ó, folhinha verdinha, ele é perfeito, tá? Então, vamos saber comer, porque talvez eu estou comendo algo assim, nossa, mas eu estou tão assim, eu estou comendo algo que está só prejudicando eu, comendo coisas que só está deixando eu mais acelerado. Então, vamos saber o que eu posso comer, o que eu não posso. Então, vamos cuidar do nosso corpo no todo. E nunca esquecendo que Deus é o centro de nossas vidas. Porque Ele sendo o centro de nossas vidas, o Absa vai daqui um pouquinho puxar minha saia aqui, a gente consegue lidar com todo o restante. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Oi. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Pronto, irmãos, fechou a nossa lição. Amém. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Só que para isso, a gente tem que confiar em Deus e tirar esses pensamentos ruins, esses pensamentos que não fazem parte, e então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscastes de todo o coração, todo o vosso coração. Tem mais outro versículo? Então, irmãos, aquele hino que vocês cantam aqui, eu bem sei dos vossos pensamentos, e nem os planos vão ser frustrados. A partir do momento que nós colocamos nossa fé, nossa esperança de Deus, Deus vai cuidar de cada um de nós. Amém? Obrigado, Marineia. Eu acho interessante que nós devemos, igreja, levantar algumas perguntas mesmo. Porque eu perguntei para a Mariné, né, não é porque assim a gente não acredita na ciência dela, no conhecimento dela, é porque assim, a gente não tem nem só contribuição. Né? Não é só contribuição que nós temos, porque o importante é fazer um questionamento, levantar uma pergunta para enriquecer a aula, para ela poder nos orientar. Importante. Obrigado, viu? Obrigado. Vou perguntar depois. Aí. Quando a pessoa perde autoestima, ele já está entrando no caminho da depressão. Não é bem assim. O que acontece? A autoestima é meu autoconhecimento, o autoconhecimento que eu tenho de mim. Então, quando essa autoestima está baixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar me entender, eu tenho que buscar me conhecer. Como que eu vou buscar me conhecer? Fazer aquilo que eu gosto. Se eu gosto de passear, eu vou passear. Se eu gosto de comer uma comida bem gostosa, eu vou comer. Então, é o autoconhecimento. Quando a minha autoestima está baixa, eu não estou bem. Eu preciso me conhecer, eu preciso resgatar o meu eu ali. Eu preciso buscar atrás desse eu. Porque muitas vezes nós nos perdemos com tantos papéis que a sociedade nos impõe, papel de mãe, papel de empregado, papel de arrumar casa, você acaba esquecendo de você. E o esquecer de você, você acaba não tendo autoconhecimento de você. Aí essa autoestima vai mostrar o que para você? Nossa, eu sou tão feia, eu estou gorda. Nossa, oh meu Deus do céu, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Oh Deus, sabe aquele, oh céus, oh vida, que eu não sei qual desenho que é. Ele é bem antigo. É da minha época também, mas eu esqueci o nome dele. Mas é isso, ó céus, ó vida, eu vou começar a dar uma de vitimismo. Ai, meu Deus do céu. Não, irmãos, vamos nos amar. Quando a gente tem amor próprio, quando a gente ama nós mesmos, eu posso estar gordinha, eu posso estar com cabelo feio, eu posso estar do jeito que for, eu me amo, eu sei que eu sou semelhança de Deus. Cada um de nós aqui somos diferentes. Cada um tem um rostinho mais fino, outro tem um rostinho mais cheinho, outro tem um cabelo enrolado igual o meu, outro tem cabelo liso, e outro não tem um cabelo, mas eu sou a semelhança de Deus. Então, isso já basta para a nossa vida. E não é, gente. Não, preguiça não é depressão, não. Mas preguiça não tem nada a ver com depressão. Mais alguma pergunta? Não tem desculpa. Vamos lá.
para o mundo. Ah, Aquela morenona forte. qual delas? Aquela que estava na fazenda lá. Ah, eu Ganhou sei o lá. prêmio, todo mundo votou Ganhou nela. o prêmio? Quem ganhou? Eu nem Ganhou o vejo prêmio, esse trem. E hoje ela é artista de televisão, está na televisão aí, ó. E Quem ela que é essa, gente? ela tá aquela morenona. Mas é, Ah, lá tá. no mundo, Eu sei qual que é. Ela importou, porque ela era daquele jeito. Ela brigou lá junto com as outras lá, saiu as bonitonas, saiu todo mundo lá. Ela ficou e hoje ela está trabalha na televisão. Na verdade, ela usa... E é do mundo ainda. Isso. É do mundo. Na verdade, igual ela é gorda daquele jeito, na verdade, ela usa essa autoimagem dela para permanecer, para se promover. Isso. O importante é ser feliz, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado também para esse lado. O importante é ser feliz, porque muitas coisas levam a gente para o caminho errado, levam a gente para o mundo. E a gente tem que tomar cuidado disso. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos nesse mundo, mas nós não permanecemos nesse mundo. Nós servimos um Deus que cuida de cada um de nós. Alguma mais pergunta? Fala. Aí, tá vendo? Eu sei. Pode até falar depois com ela, né? Perguntar pessoalmente, que ajuda também. Igual eu estou falando, eu falei agora, obrigado, viu, Mariné? A gente faz um questionamento, não é porque você duvida ou porque não acredita na ciência. Por exemplo, na igreja, eu tenho 6 diplomas. 6. 2 de bacharelado, 1 de licenciatura, 2 de pós-graduação, 1 de mestrado. Tudo na minha área de educação. Aí, assim, a ciência é importante. Se a pessoa vier me questionar na minha área, aí tem argumento com propriedade. Ou o cara vai ter que segurar o taco de verdade, ou então ele vai não dar conta. Então, a ciência, né, obrigado pela contribuição na parte científica aqui da Marinéia. O questionamento que eu acho é porque aí ele enriquece a aula. Aí hoje, por exemplo, mesmo eu com essa bagagem, que eu tenho 23 anos já de sala de aula, o cara me perguntar alguma coisa, se eu não lembrar, se eu não estudei, se não vem na memória, eu falo assim, sei não, cara. Tranquilamente. Sei não, cara. Tranquilamente. Por quê? Porque, primeiro, que eu não sou detentor de todo conhecimento. Segundo, que a gente está aprendendo constantemente. Então, a ciência foi fundamental, né? Mesmo que ela não focou na parte espiritual, porque ela contribui muito com as palavras aqui, a Mariné. Tem enriquecido muito, aprendido muito aqui. Além de muitas coisas que eu já aprendi com a Mariné, tem uma que ficou marcada. Uma que ficou marcada para mim. Eu aprendi com você. A gente tem que ouvir. Toda vez que alguém está falando com a gente começa a maquinar aquela resposta massa, aquela resposta extraordinária. Aí ele começa a falar comigo, começa a desabafar, fala, eu estou maquinando uma resposta para poder dar uma cartada e o cara fala assim, nossa, ele é o maior sábio da galáxia. Não, aprendi com a Mariné que a gente tem que ouvir. Eu posso ouvir o cara relatar tudo o que precisa, toda a necessidade, toda a carência, e se for o caso, depois eu falar assim para ele, igual o pastor Juvenil falou para mim umas vezes que eu procurei ele, vamos orar. Aí a pessoa fala assim, aí eu falo para ele assim, cara, não sei o que dizer, mas conta comigo para o que precisar, o que eu posso ajudar, o que tiver ao meu alcance. Então, isso é coisa que eu aprendi com a Mariné, e além de muitas outras. O que me veio na mente, marcou, foi isso. Eu aprendi a ouvir. Então, a gente deve ouvir, e deve sim, né, ouvir, sem preocupar, que tem pessoa que só quer ouvir, só quer falar. É isso mesmo. Para quem entende. O pastor Toninho está reforçando. Isso mesmo. Isso mesmo. O pastor Toninho está reforçando aqui que a gente tem que procurar para quem entende. Procurar para quem entende. Eu estou com um problema, eu não vou procurar qualquer um, ainda mais a pessoa que vai sair falando do meu problema. É para quem? Eu vou procurar o pastor Valtinho, o pastor Juvenil, a Marinéia, é para quem eu devo procurar. E aí, sobre a ansiedade, já estou fechando, que eu vou devolver para o pastor Walter. O que eu penso na ansiedade, Marinéia? O que um pai
um pai responsável, um pai que assume a responsabilidade dele, um pai que assume o papel dele, a função dele. O que um pai tem para o filho? O que o filho precisa. Eu tenho certeza absoluta que nós, como pais, o filho da gente tem que confiar na gente. A minha filha tem que saber que não vai faltar arroz em casa, tem que saber que não vai faltar energia em casa. A minha filha tem que saber que não vai faltar gasolina para levar ela na escola. Se faltar gasolina, eu vou me virar, a gente vai de ônibus. A minha filha tem que saber que, se precisar, a gente vai madrugar e a gente vai sair de ônibus com ela, de mão dada, para levar para a escola. O filho tem que ter ciência que o pai está pronto para prover. Se o filho tiver essa confiança, eu sei que não é tudo, porque tem outros fatores que vão pesar, mas se o filho tiver certeza plena que não vai faltar o arroz, se precisar de um tênis, ele vai ter. Se precisar de um passeio, ele vai ter. Se precisar de um lanche diferente, ele vai ter. De manhã vai ter um café, vai ter um pão. O filho tem ciência disso, ele não desespera. O filho vai falar assim: não, amanhã eu vou até acordar tranquilo. O filho não tem que acordar de madrugada preocupado em comprar o pão, porque o pai vai fazer isso. Então, se nós, como pais, conseguimos transmitir essa confiança para o filho, confiança mesmo, o filho vai estar descansado, que sabe que a função do pai ele vai cumprir, realmente já vai contribuir para ele não ficar ansioso. Mas eu estou querendo levar para o lado espiritual. Agora pense em Deus, que é um pai imutável, é um pai perfeito, é um pai na íntegra, é um pai em todos os aspectos, muito além do que a responsabilidade nossa como pai biológico. E já pensou nós, como filhos, acreditar que Deus está pronto para comprar o pão cedo, para me dar um sapato quando o meu furar o solado, para me dar a gasolina para colocar no carro para ir trabalhar, para me dar o trabalho para eu poder conseguir a provisão? Se eu conseguir colocar na minha cabeça que o meu pai está pronto, à disposição, segurando as pontas e no lugar dele, a gente vai ter muito, muito a ganhar e não vamos perder com ansiedade. É isso que eu estava refletindo, mas graças a Deus que Deus levantou a Mariné com a especialidade dela para somar e para contribuir com a gente aqui, brilhante. Obrigado. Devolvo para o pastor Walter para finalizar. E muito obrigado, nós já passamos uns minutos aí, mas foi benção. Obrigado, pastor. Mais 20 minutos, irmãos. Você está na sua casa. Amém? Deus abençoa a Marinéia, né? Coloca ela aqui nas terça-feira, ficar 2 meses aí, explanando isso aqui para nós aqui, porque tem muita pergunta para todo mundo aí fazer, né? Deus abençoe. Quero ler 2 versículos. Primeiro, irmãos, eu quero justificar na quinta-feira a minha ausência aqui. Eu já estava aqui na igreja, mas aí minha filha está mudando daqui e precisou da caminhonete. Eu pensei que era rápido, era só pegar e trazer algumas coisas para a casa da minha mãe, mas aí houve uma alteração, aí eu tive que levar os negócios lá para o Goiânia 2. Aí não foi motivo de eu não estar aqui, mas eu já estava vindo para a igreja, e aí aconteceu esse episódio, justificar a minha ausência na quinta-feira aqui. Nós já vamos ficar sobre os pés. 2 versículos só, eu estudando essa lição, tem muita coisa. Vencer a ansiedade, né? Os piores sintomas, a Mariné traçou aqui. O termo tem várias definições, né? A ansiedade, aflição, angústia, perturbação do espírito, causa pela incerteza, relação com qualquer coisa. Tipos de ansiedade, 3 tipos, categoria: realista, moral e neurótica. Mariné já falou, né? Aí, 2 versículos, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Somente em Cristo descobrimos descanso perpétuo do pecado e da preocupação. Outro versículo, em Hebreus 6, eu gosto muito desse versículo, fala da âncora, para tirar a ansiedade. Só, estava falando com Moraes, só a palavra de Deus vai fazer nós descansar, tirar a ansiedade dessas mazelas do mundo, essas tensões
complicadíssima que estamos passando nesses últimos dias, né? Esse último tempo. Olha só. Coloca aí no telão, Eliabe, duas frases aí, né? Que eu lembrei dela. Olha só, Hebreus 6, 19. Essa esperança é para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu. Crescimento espiritual, a âncora, a palavra de Deus é a âncora. Conseguiu colocar aí para mim, Eliabe? Olha só aí, irmãos, essa frase aqui, para encerrar com os irmãos. O cemitério está cheio de gente com preocupação por não realizações das coisas, e Satanás tem feito o povo ficar aflito, furioso, nesses últimos dias. Olha aí. Sobretudo, no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo-os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Está acontecendo isso? Está ou não está? Somente a palavra é âncora para nós. Ó, outra, deixa aí, ó. Stephen Adey afirmou que os cemitérios estão cheios de sonhos não concretizados, porque muitos dos que estão sepultados ali sucumbiram à pressão da sociedade, tradição, e negligenciaram o caminho para Deus. Somente a palavra vai fazer nós descansar, é a âncora para nós. Todos nós sofremos pressão da sociedade, sim ou não? Aquisição financeira, parece que imprimiu em nós, você tem que ser, você tem que fazer, você tem que dar conta. É uma coisa horrorosa isso aí, sim, pai? O navio, o que é que segura o navio? A âncora. A âncora. Quando ele para, né? O tamanho de tamanho que é um navio, eles lançam a âncora e ela segura. Ontem, lá. Importante que meu pai está falando ontem, os maiores navios do mundo, cargueiro, né? 100 e tantas toneladas, segura o navio. 500 metros, o maior navio que tem. E a gente olhando aquilo ali, vendo ontem, pesquisando isso aí. Como parar um navio daquele? Uma âncora, faz ele parar. Tem que ser uma âncora. Imprime, pressão. Está aí, ó. Tem que ter, tem que provar. E até no ativismo religioso. Competição, por aí. Tem ou não tem? Parece que tem que fazer. Irmão, você não tem que provar nada. A gente tem que ser o que Deus quer que nós sejamos. Palavra. Coloque sobre os seus pés, Deus abençoa. Daqui 20 minutos você está na sua casa. Deus abençoa por essa manhã maravilhosa, né? Marinéia aí, escorrendo isso aí, pode escorrer aqui mais isso aí, né? Principalmente para a família. Tem muitos filhos aí com ansiedade, com muita coisa, irmãos, é muita coisa. As crianças estão lá na C23, está tendo o pré-congresso, né? Das crianças e os adolescentes. Deus abençoe os irmãos. Logo mais à noite vai estar aqui conosco aqui o pastor Genésio Santos, vai estar trazendo a palavra, ministrando a palavra aqui. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã. Lhe agradecemos por tudo, ó Deus amado, que o Senhor tem feito por nós. Nossas ansiedades são colocadas em Ti, ó Deus. Nossa esperança é a Tua palavra, ela é âncora para nós, ó Pai. Pai querido, que nós possamos, ó Deus amado, vencer sobre todas essas adversidades, segundo a Sua palavra que nos ensina, descansar, lançar nossa ansiedade a Ti, porque o Senhor é vencedor e o Senhor é que nos dá a paz, a alegria, o júbilo e tudo mais. Lhe agradecemos por essa manhã rica, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, salva de palma para Jesus.
daqui a pouco começa a tocar, começa a suar, essa luz aqui queimando a gente. Desconforto é egoísmo.